Deus abençoe a todos. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Sê propício a nós, pecadores, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, faltas, transgressões, pensamentos e obras. Lerratsu e Necomanassi. Pai, continua multiplicando os salvos, Pai, fazendo tudo aquilo que Ele apraz. Visita os doentes, os encarcerados, os oprimidos, os sentenciados à morte, Pai, os desvalidos, aqueles que se encontram em cativeiro, Pai, os refugiados, Pai. Oramos pela paz de Israel, oramos pela prosperidade de Israel, oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz, pela prosperidade de Jerusalém. Pai, visita todos os povos, nações, etnias, línguas, governantes, Pai, autoridades. Pai, ensina, Pai, esse povo a agir com equidade, com benignidade, com compaixão, longanimidade, com empatia, Pai, com as causas, Pai, aleluia, de uma sociedade que teme a Deus e que guarda seus mandamentos e que dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Baruch Hashem Adonai. Continua falando conosco, Papai querido, através da Tua gloriosa palavra, através do Teu reino maravilhoso, através do micro e do macrocosmo, Pai, que Tu fizeste todas as coisas com entendimento, de todas as leis que estão em vigor, seja testificado através dos Teus miraculos, do Teu oráculo, ou através, Pai, aleluia, do empirismo, meu Senhor da glória. Tu és o Deus todo glorioso, todo maravilhoso, aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que se assenta aos 7 castiçais de ouro, aquele que discerne o antropoformismo, Pai, e tudo aquilo, Pai, que rege a tricotomia, Pai, e o psique, aleluia, do ser humano. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Tua presença é notória e gloriosa. Muito obrigado por tudo. E assim diz o Senhor, através da Tua palavra, do Teu discípulo Mateus, no capítulo 22, o seu texto áureo, a parábola do banquete de casamento. Assim diz o Senhor no capítulo 22 de Mateus, no verso 1. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, olha o perigo aí, ó. Olha, presta atenção nessa narrativa, olha. Mas eles, fazendo pouco caso, olha aí. Olha o perigo de nós fazermos
pouco caso da gloriosa presença de Deus, do seu reino, da causa do Evangelho que é a piedade. Pouco caso, está bem claro aqui. Ou seja, omissão, negligência, priorizando as coisas do mundo em detrimento da vontade de Deus. Olha o perigo. Então não sejamos incautos. Aleluia. Imprudentes. E nunca haja em nós um espírito, aleluia, de indiferença com as coisas de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, Deus já quer de nós que nós priorizemos o reino de Deus e a sua justiça. E Deus ainda acrescenta: as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o nosso Pai, Ele bem sabe, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca e fizermos qualquer tipo de petição, Deus sabe o que nós precisamos. Ora, se nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará, aleluia, le sou mai, float, blá, 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 sobe, nequebe, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Li, trov, lá, sou, menecanto e necomanase. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, dando continuidade aqui na parte A do verso 5, mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos. Olha aí. Não podemos se apartar jamais do caminho do Senhor. Temos que estar coadunados, concatenados com a senda, a vereda, o caminho da justiça, a qual nos conduz à vida eterna, a qual nós vamos preservar os caminhos, os princípios, os preceitos de uma vida honesta, sincera, diante de Deus e diante dos homens. Louvado e engrandecido seja Deus. Seguir os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. Olha aí. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Olha aí. Mas ouvindo disso, o rei irou-se. Ou seja, o rei encolerizou-se. A cólera acendeu-se do rei. E enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos. E incendiou a sua cidade. Ou seja, sitiou a cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Olha aí, a todo tempo Deus faz um convite e muitas vezes nós rejeitamos esse convite tão maravilhoso de vivermos um vinho novo colocado num odre novo. Ou seja, uma oportunidade de experimentarmos, experienciarmos, degustarmos uma novidade de vida para a glória, honra, louvor e majestade de Deus. Aleluia. E incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas. Olha interessante, quando Deus ele dá a oportunidade para os seus filhos
eleitos através da sua preeminência e presciência, aleluia. Mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. Olha aí. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento, ou seja, com veste nupcial. E ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que interessante. Os discípulos representam os discípulos de Jesus. Olha aí. Que são convidados a entrar no reino a despeito de sua indignidade. Ou seja, não éramos merecedores de estarmos nessa boda nupcial e espiritual. Mas como a sua palavra ela não pode ser revogada, ela não pode ser abrogada, ele vela para a sua palavra para cumprir. Quando ele disse outrora, a qual ele falara abertamente, dizendo: eu não vos amei segundo os vossos pecados, e eu vos amei primeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O convidado indevidamente trajado representa um falso discípulo, aí um discípulo fake, um falso, né, um joio. Um hipócrita. Sua presença parece inicialmente honrar o filho, porém sua recusa a usar a veste nupcial o desonra. Semelhantemente, muitos falsos discípulos parecem honrar Jesus, chamando-o de Senhor, porém, por não possuírem verdadeira fé e arrependimento, eles o ofendem. Por quê? Porque a fé, ela é tão irrisória que ela se torna fugaz, efêmera. Ou seja, quando bate a primeira tribulação, logo vem um espírito de insujeição, insubordinação, desobediência, e cresce um espírito de jactância, de arrogância, de intolerância. Aí nasce um espírito de blasfêmia, de contenda, de murmuração, porque não consegue entender o kairos de Deus, o tempo de Deus, onde Eclesiastes diz que é um tempo para todas as coisas, ou seja, um tempo de plantar. Você aduba a terra, você planta a semente, você hidrata a terra, você rega a terra, e há um processo ali de germinação até chegar o tempo da frutificação e a posteriori o tempo da colheita. Ou seja, são ciclos de tempos. Ciclos de tempos. Terra troque negnagalaio. Leichovlas necanto e nequebes. Ou seja, um discípulo ele vive em constante amadurecimento
para a honra e glória de Deus. Quanto mais Deus nos honra, nos abençoa, mais nós temos que ter um espírito de humildade, para que a glória não seja humana, mas para que a glória seja única e exclusivamente de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você assim desejar voluntariamente, tem o Pix aí da igreja, você faz um Pix aí voluntariamente, no tocante a dízimos e ofertas alçadas, tá aí financeira@ibaatitude.com.br, para as causas e a necessidade da igreja. E pela fé, nós cremos que Deus vai te abençoar poderosamente. Muito obrigado. E Jesus Cristo continue multiplicando o teu celeiro, que nunca falte o azeite e a farinha da vossa panela. E eu oro a Deus que Deus te dê o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. E nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Que Deus te abençoe, amém, graças a Deus, graça e paz seja multiplicada, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, a comunhão com os anjos, e toda a igreja diga amém, amém. Deus abençoe, Shalom Adonai, Emuná. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, fé invariável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar no príncipe. A todo tempo eu te instruo, eu falo para você ter uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, em Deus. Eu nunca vou falar aqui para você colocar a tua fé, a tua confiança no homem, porque o homem, ele tem os seus interesses. O homem, ele mente, ele engana, ele dissimula, né? Tem as suas mazelas. Não estamos aqui para julgar, mas temos que falar a verdade. Mas Deus, ele tem o prazer de nos abençoar, nos guardar, nos sustentar, nos livrar de toda aparência do mal e nos conduzir no caminho da justiça e da vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu quero esse Deus eternamente. Quem quer esse Deus? Romanos 10:10. Com a boca se faz confissão para a justiça e arrependimento, e com o coração se crê para a justiça. Aquele que for batizado e perseverar até o fim, esse será salvo. Deus te abençoe. Shalom Adonai.